Muito bem, nação, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgando elogios aí ao Flamengo. O Flamengo é uma máquina demolidora no mercado da bola. Todas as informações atualizadas sobre os reforços do Flamengo também tem saídas, hein? Vidal anunciou ontem que não fica no Flamengo, tem outras saídas aí. Vai estar dando uma olhada e analisando aqui nesse vídeo. Já se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like para você não perder nenhum corte. Separei aqui 3 cortes. Vamos dar uma olhada e uma analisada em todos eles aqui a partir de agora. Agora tem o Pedro Henrique Torre também para trazer informações do mercado do Flamengo, porque, claro, o rubro-negro está esperando reforços pedidos pelo Sampaoli, mas tem gente que realmente não deve ficar. É isso, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia para a Mari, bom dia aí a outra Mari também para o Breler. Um abraço a todos. Pois é, por enquanto, data FIFA e dá aquela paralisada, os jogadores podendo aproveitar, podendo até agora, nesse bom momento, postar fotos em redes sociais dos momentos de descanso e a diretoria trabalhando para trazer reforços por aí. E quem deu uma esticadinha em outro país nesse momento foi o Vidal, né? O Vidal deu uma esticadinha lá no Chile, foi junto com o Pulgar aproveitar esses 2 dias. Amanhã à tarde tem a representação no Ninho do Urubu. E o Vidal, para a imprensa chilena lá, ele deu uma declaração falando que não permanece no Flamengo na próxima temporada. Não permanece no Brasil, não citou explicitamente assim, mas não permanece no Brasil na próxima temporada. Meio que se antecipou assim, né, ao Flamengo, porque as chances dele, de permanência dele eram reduzidíssimas, quase a zero mesmo, porque 36 anos, um salário altíssimo, chegou no ano passado e produzindo muito pouco dentro de campo. Então meio que se antecipou nesse sentido internamente no Flamengo, gente até achando boa essa declaração do Vidal, porque já se antecipa de um problema para a próxima temporada. Em relação a reforços, o Flamengo trabalhando aí, tem o Luiz Araújo já, como a gente já sabe, tem também o Rossi, o goleiro, que enfim, veio do Boca, passou uma temporadinha bem curta no Al Nassr do Cristiano Ronaldo, agora está de férias na Argentina e está em busca aí do Alan, do Atlético Mineiro, tem a situação mais encaminhada, espera que essa semana sacramente tudo aí, 7,5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros também, possibilidade ali de metas alcançadas em breve, então espera ter esse jogador, conta demais com a simpatia e indicação também do Sampaoli. E outro é o De La Cruz, o Flamengo martelando um pouquinho ali na situação em cima com o River agora numa situação mais próxima de classificação para as oitavas da Libertadores, fazendo um jogo mais duro com o Flamengo, porque ele é um jogador mais fatiado. O Liverpool do Uruguai tem parte dos direitos, o Flamengo já tem um bom acerto com o Liverpool, também com os agentes do jogador. A questão é dobrar mesmo o River com a sua fatia. Então o Flamengo batalhando nesse sentido, e aí pode pintar uma ou outra possibilidade aí, quem sabe um zagueiro mais para frente. E aí outras alternativas para sair, se fala, o Pablo, que não vem sendo tão utilizado assim na defesa, mas por enquanto tem que aparecer proposta, como por exemplo apareceu essa oferta aí pelo Marinho, que vem se discutindo se sai ou não, mas não chegou a um termo com São Paulo, então tem que seguir no Flamengo ali, aquela questão de notificação para lá, notificação para cá. Por enquanto o Marinho treinando separado do elenco principal. Flamengo tentando dar mais corpo, Bruno, para o técnico Sampaoli ter mais elenco ali para o restante da temporada. Afinal, está brigando ainda e bem nas 3 frentes que tem em 2023. Bruno, Mário. E muito. Chegou o Jorge Sampaoli e agora o Flamengo faz essa pausa sabendo que tem 10 jogos de invencibilidade. Tá bem demais. E aqui, Olha quem apareceu deve estar cuidando muito da sogra nesse momento. Vitor Pereira. Giovanelli. Depois de diversos fracassos em 2023, parece que o Flamengo está retomando a sua melhor forma. Já são 10 jogos sem perder na temporada. Além disso, o rubro-negro ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas de final da Copa do Brasil e praticamente sacramentou a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência. O time está reencontrando a mentalidade ganadora, está encontrando personalidade para afrontar cada momento do jogo. Hoy momentos foram difíceis, momentos foram favoráveis, com a qualidade de jogadores que o time tem.
eso es posible. Com a pausa para a data FIFA nos próximos dias, o Flamengo volta a campo apenas no dia 22, quando visita o Bragantino pelo Brasileirão. Os jogadores receberam 2 dias de folga, mas a partir de amanhã retornam aos trabalhos em 2 períodos. Sabiendo que tenemos que mejorar conjuntamente, desde a proyección, de la ejecución, tenemos que ser un time que aprenda de errores propios y o crecimiento tiene que ver con que los jugadores también de alto nivel encuentren el punto máximo. Este tiempo va a ser bom para generar essa condição. Se para muitos o elenco do Flamengo já é um dos mais fortes do país, a ideia da diretoria do clube é de reforçar ainda mais esse plantel. Além do goleiro Rossi e do atacante Luiz Araújo, que já assinaram um pré-contrato e serão apresentados no mês que vem, outros 2 nomes são monitorados pela direção do clube carioca. Os meio-campistas Alan, do Atlético Mineiro, e Nicolás de la Cruz, do River Plate, são os principais alvos da diretoria neste momento. Os 2 chegariam para dar mais opções ao técnico Sampaoli em um dos setores principais do campo. Por outro lado, o atacante Marinho não faz mais parte dos planos do clube. Embora ele tenha declarado através de sua advogada que vai cumprir o seu contrato com o Fla, que vai até o final deste ano, a tendência é que o atacante não entre mais em campo com a camisa rubro-negra. Com respecto a Marinho, é um jogador que está negociando a saída do clube, então não vai ser tenido em conta por o corpo técnico, então ele seguramente encontrará um time en el qual pueda disfrutar de sua capacidade. Quem também deve se despedir da equipe carioca no final da temporada é Arturo Vidal. O jogador afirmou à imprensa chilena que não vai continuar no Brasil após o término de seu contrato em dezembro deste ano. Bom, Marinho e Vidal, 2 nomes bem discutidos no Flamengo. Marinho, até então afastado, muito se falou numa negociação com o São Paulo, os altos valores afastaram um pouquinho a equipe do Dorival Júnior e agora ele pede uma reintegração para voltar a jogar pelo Flamengo. Já o Vidal anunciou que no final da temporada ele não permanece no clube, vai seguir outros ares. Não, quando um jogador do quilate do Vidal, tá, anuncia com tanto tempo de antecedência a saída, eu não sei se ele vai sair antes. Se o Flamengo não vai buscar um acordo com ele. Uma rescisão de contrato? Uma rescisão de contrato para ele sair. Porque estamos falando de... Faltam ainda 6 meses de contrato. Ele já anuncia a saída, ele já não está jogando. Porque o Pulgar, ele começou na chegada do Sampaoli, os primeiros jogos ele foi o titular. Depois ele perdeu espaço. O Pulgar hoje é o grande nome desse meio de campo do Sampaoli. Não sei se ele vai permanecer durante esses próximos 6 meses no Flamengo. Eu acho que vai buscar um acordo. E em relação ao Marinho, houve sim uma conversa em relação à vinda dele para o São Paulo, e o fato dele pedir para ser integrado novamente com o elenco, eu acho que isso é justo. Também falo do nível do jogador do Marinho, da qualidade que ele tem. Se colocar um jogador desse nível para treinar separado, não é legal. Deixa ele fazer parte do elenco, deixa ele trabalhar no dia a dia com o time, às vezes ele pode ser útil, às vezes ele pode mudar a ideia do clube, ou principalmente do treinador, de dar mais oportunidades para ele, porque ele é um bom jogador. Agora, de qualquer maneira, o desempenho do Flamengo cresceu, né? Ganhou do Racing na Libertadores, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e já é 3º colocado na Série A com 19 pontos. Então, pelo menos para o Sampaoli, pontos positivos. Pontos positivos, ele está melhorando o time, a gente fala muito da intensidade, no segundo tempo. O Flamengo melhorou nos últimos jogos, porque caía muito de produção no segundo tempo, obviamente devido a essa intensidade que o Sampaoli pensa, e aí você tem um tempo, que aí é um privilégio ter esse tempo de 10 dias para trabalhar em relação ao que o Flamengo vem fazendo, mas aí você chega nesse momento de descanso, entre aspas, né, sem rodadas, sem jogos, por causa da seleção brasileira, e aí no momento da competição interessante, porque você alcança ali os primeiros lugares da competição, uma distância mínima de pontos para o líder do campeonato, e aí você tem esse tempo para você trabalhar e com certeza o Flamengo de repente volta melhor. Falando em líder do campeonato. Felipe Luiz, Arturo Vidal, Davi Luiz, são jogadores que estão em final de contrato, últimos meses. Né? Davi Luiz deve renovar. Everton Ribeiro, Marinho. Tchau. O Sampaoli já deixou claro na entrevista depois do último jogo,
pode procurar outro clube que o Flamengo não quer mais, o São Paulo não quer mais. Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Matheus Cunha. Diga, Natália, você já se adiantou. Matheus já renovou, né? Oi? Matheus Cunha já renovou. Renovou recentemente, né? Renovou agora, acho que o Davi Luiz passada. Tem uma cláusula de renovação, né? A renovação automática, ele já cumpriu. Ele já cumpriu. O número de jogos, então tem renovação automática. Os demais aí são... O Bruno Henrique deve renovar também. É um jogador que o Flamengo trata com carinho para renovação. Agora os demais... Mas a sua opinião dessa lista, quem fosse Natália Ferrão, a executiva de futebol... Eu não renovaria com o Davi Luiz. A técnica... Eu não renovaria. Eu não renovaria. Head coach. Você é head coach do Clube de Regatas do Flamengo. É você, Natália. Você não renovaria com quem? Davi Luiz. É que na cláusula dele já estava a opção de cumprir e a coisa acontecer. Por que não, Davi Luiz? Só se mudasse ele no sistema de jogo. Colocar ele como um volante. Davi Luiz mas cresceu de produção nos últimos jogos, né? Desses nomes que você citou, talvez ele seria o único que eu ponderaria muito para renovar. Tem a questão do Felipe Luiz, que não joga. Desde que ele se machucou na final da Libertadores do ano passado, dia 30 de outubro, lá em Guayaquil. Novembro. Não, outubro, teve Libertadores, teve Copa. Que foi antecipada a final da Libertadores para a Copa do Mundo acontecer já em novembro. Presta atenção. 30 de outubro, eu estava lá em Guayaquil. E, aliás, ele saiu, entrou o Ayrton Lucas, que sofreu a falta que originou a expulsão do Pedro Henrique. Bem, e depois o Flamengo conseguiu a vitória sobre o Atlético Paranaense. O Felipe Luiz entrou em campo pouquíssimas vezes esse ano. Ele é um jogador muito especial dentro do elenco. Sim. Dentro do elenco do Flamengo, ele tem uma liderança e eu acho que ele vai se transformar em algum momento no próximo ou num dos próximos treinadores do Flamengo. Então, acho que é um momento de compreensão das partes, deles conversarem. Davi, ou Felipe, como é que é? Vai até quando? Como é que fica? Mais 6 meses para você fazer a transição? Uma transição. Ano que vem você vem como auxiliar técnico. Não sei, alguma coisa nesse sentido, para ele caminhar e evoluir no sentido de ser treinador. Ele já está com a idade avançada, acho que 38 anos, se não me engano. Ele ainda tem, quando se encontra em condições físicas, capacidade para jogar, acho que não mais de lateral, porque hoje em dia o lateral no time do São Paulo é um atacante. O Ayrton Lucas vai, assim como o Wesley também, eles vão demais, 37 anos. Ele pode jogar como um terceiro zagueiro, saindo com a bola para iniciar a armação de jogadas. Ser um cabeça de área ali. Mas a frequência dele em campo é muito pequena. Então, eu acho que é um caminho, não sei se para agora, para o ano que vem, para o próximo, dele ser incorporado à comissão técnica do Flamengo e lá no futuro ser um técnico da equipe. Então tá aí, nação, trecho da imprensa falando sobre o Flamengo, as últimas notícias e informações. O Flamengo está de folga, teve folga ontem na segunda, hoje na terça. Se reapresenta amanhã na quarta-feira, no período da tarde, treina a partir daí em horário duplo, né? Treina de manhã e treina à tarde, segundo o Sampaoli, para recompensar esses 2 dias de folga. O Sampaoli vai tirar o couro dos jogadores nesses treinamentos, né? Informações que o Pedro e o Ayrton Lucas já se apresentaram à seleção brasileira para enfrentar aí as seleções na Europa, na Espanha e também em Portugal, em Lisboa. Se eu não me engano, é Gana e Senegal, alguma coisa assim. O Brasil vai enfrentar essas 2 seleções com esses 2 jogadores aí do Flamengo convocados, tá? Vamos aguardar qualquer nova informação, qualquer novo corte eu já trago aqui. Já se inscreva, acione o sino, deixa o seu like e até o próximo vídeo.